sua TV Segurança e Saúde no Trabalho está entrando no ar. No programa de hoje, vamos entrevistar o professor Júlio César de Faria Alvim, doutorado em Oceanografia Química e pós-doutorado em Química Ambiental na França. O professor é associado à Universidade Federal Fluminense e coordenador da rede da Universidade Federal Fluminense de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom, já deram para observar que hoje nós vamos trazer um tema que está bastante em voga, né? Todos estão falando hoje sobre uma coisa chamada meio ambiente, né? O meio ambiente hoje ele está voz corrente em todos os lugares. Então, as alterações climáticas, elas caracterizam por uma mudança significativa e prolongada na distribuição estatística dos padrões meteorológicos e decorre ao longo de um período que pode ir de décadas a milênio. Este fenômeno pode manifestar-se numa mudança das condições atmosféricas médias ou uma distribuição de estados do tempo em torno das mesmas, com a maior e menor ocorrência de fenômenos climáticos extremos, né? Como nós temos observado isso ao longo do tempo, né? Mudanças, né? Muita precipitação de chuva num lado, pouca precipitação de chuva do outro, né? Desertificação num lado, né? Inundações do outro. E nós temos visto isso, né? Agora bem recente, estamos vendo aí a passagem de vários furacões, né? Ao longo da costa, né? Da América Central, né? Caminhando para a América do Norte. Então tudo isso são questões climáticas que a gente vai conversar hoje aqui com o professor Júlio César. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. Bom, o aquecimento global, né, nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa, né? E aí a nossa pergunta é o seguinte, na sua visão, como que está essa discussão a nível mundial? Né, essa questão do aquecimento estufa, né, desse chamado aquecimento global? Bom, a questão do aquecimento global, eu diria hoje, se você for olhar do ponto de vista científico, tá, é uma coisa já inquestionável. Tá? A gente ouve pessoas dizerem ainda que questionam, né, mas são pessoas que estão questionando também a redondez da Terra, estão questionando a necessidade de vacinação, estão questionando uma série de coisas que são inquestionáveis já há centenas de anos. Tá? A questão da mudança climática é um entendimento, né, que surge a partir do fato da quantidade de carbono, né, que a gente está emitindo, né, de CO2 que a gente está emitindo na atmosfera, tá? E essa quantidade de carbono, em teoria, né, alguns anos atrás, imaginava-se que ia aumentar esse famoso efeito estufa, né, quer dizer, o aquecimento, gerando aquecimento da superfície da Terra. Né? Era teórico. Tá? Hoje em dia, cada vez mais existem elementos, a gente fala de derretimento de geleiras, a gente fala de modelos cada vez mais sofisticados, né, que mostram que esse aquecimento global está se intensificando com o passar do tempo. Né? E hoje eu diria para você que do ponto de vista científico, né, alguém que estuda, que avalia essas questões científicas, todos esses elementos que nós temos de comprovação, né, é bastante inquestionável. Eu digo bastante inquestionável porque também não somos deuses, né, a verdade absoluta não detemos, né, mas os elementos, tá, são muitos e hoje em dia eu diria para você, não há condição de se negar, de continuar sendo negacionista da mudança climática, porque os elementos são muitos realmente, tá? E são contundentes realmente, os modelos são muito precisos, né? A gente já calibrou esses modelos, já estão bastante calibrados, então realmente é difícil de questionar. Né? Bom, vemos aí que, né, o noticiário nos dá conta
de que a média global, né, da temperatura da superfície do planeta, ela aumentou aí aproximadamente 0,74 graus nos últimos 100 anos. Né? A pergunta que nos cabe é o seguinte: quais são os principais efeitos, né, desse aquecimento global para a atividade humana, para a atividade da vida no planeta Terra? Como é que seria essa? Às vezes a gente fala assim, 0,74 graus é quase nada, né? Quase nada. Quase uma coisinha, se você pegar o globo todo, não, aumentou um pouquinho, né? O pessoal faz um escândalo danado, né? Por causa de 0,74 graus, que é um negócio, um valor tão pequeno. E só que quando a gente analisa, porque mudança climática é uma coisa que ocorre no planeta desde o início dele, desde há 4,5 bilhões de anos atrás, a gente tem mudanças climáticas muito mais intensas, mas em períodos muito mais longos, né? Então, a gente já ouviu falar da última glaciação. Exemplo bem interessante é a última glaciação, que a gente está achando que 0,75 graus é um valor muito pequeno, né? A última glaciação, que ocorreu há 18 mil anos atrás, tá? Existe o registro de uma diminuição, que foi um período de glaciação, né? Aí às vezes a gente fala de glaciação, a gente pensa logo nas pessoas todas vestidas de casaco, né? Aquele frio imenso, né? Mas na verdade a diferença de temperatura do período glacial para hoje, tá, foi de 1,5 grau. Poxa, mas 1,5 grau, um valor tão pequeno, tá? Um valor tão irrelevante, né? Como que isso daí pode ser significativo, né? E só que o que implica esse 1,5 grau de temperatura abaixo da temperatura média atual? Da temperatura atual não, aí já seria daquele valor de há 100 anos atrás, daquela média de 100 anos atrás. Quer dizer, hoje já está 0,75 graus acima disso. Então, nesse 1,5, que também parece um valor pequeno, tá? O nível do mar, tá? Ele chegou a 100 metros abaixo do nível atual. 100 metros abaixo. Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? O nível do mar, da minha sala aqui eu consigo ver o mar, né? Há 18 mil anos atrás, tá? Ele era 100 metros a menos. Ele estava muito longe da costa do Rio de Janeiro. Tá? Nós aqui éramos continente, era uma área interna, uma área já um pouco elevada até mesmo. Tá? Quer dizer, falar de 100 metros é um negócio realmente muito, muito intenso. Né? E é o que causa, porque você tem esse aumento durante um período, foi um período muito longo, tá? Um período de 8, 10 mil anos, ele aumenta, ela diminui a temperatura de 1,5 grau, tá? Até chegar a 18 mil anos atrás, e nesse que a gente chama de máximo glacial, tá? O nível do mar atinge esse nível. Tá? Se a gente pensar em aumentar a temperatura em 1 grau, tá? Que a gente está bem próximo disso, tá? É óbvio que o nível do mar não vai subir imediatamente, tá? Mas ele vai derretendo as coisas. As geleiras, principalmente, vão sendo derretidas, elas vão derretendo e o nível do mar vai lentamente subindo. Tá? Eu diria para você, tá, que a subida do nível do mar, muita gente se preocupa, a mudança climática vai subir o nível do mar, mas para mim não tem problema, eu moro em Goiás, tá? Então eu moro em Goiás. Eu, por exemplo, moro aqui em Pendotiba, em Niterói, né? A altitude da minha casa é 150 metros, não tenho que preocupar. Né? Mas a questão da subida do nível do mar é a coisa que menos preocupa as pessoas, deveria menos preocupar as pessoas. O que mais preocupa, deve preocupar as pessoas, tá? São as mudanças nos padrões climáticos. Tá? E aí aquilo que você falou na tua abertura, tá? Intensificação de secas, intensificação de chuvas muito intensas, grandes temporais, grandes tempestades. Né? Você teve no período glacial, por exemplo, há 18 mil anos atrás, né? Quando a temperatura estava 1,5 grau abaixo do nível atual, tá? A gente teve um período de seca e de ventos muito intensos, muito mais intensos do que a gente tem hoje. Tá? Se existisse uma população humana ocupando, já existia população humana, mas ela não ocupava a dimensão que está hoje. A faixa de terra. Não tinha
6 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, mas se existisse essa população, seria uma população que ia ser dizimada pela seca, pelas secas contínuas e repetidas que iam ocorrendo uma atrás da outra, né? Então, eu acho que assim, muitas dos impactos, tá, que a gente está começando a prever hoje, derretimento das calotas polares, por exemplo, tem um processo interessante, né? Existe uma quantidade imensa de metano congelado na Antártica. Tá? É interessante porque você pega um bloco de metano congelado, tá, que parece um bloco de gelo. Aí você acende um isqueiro do lado, ela pega fogo, quer dizer, o gelo pega fogo, né? Então, isso é interessante. Só que esse metano, tá, como a temperatura do planeta vai aquecendo, esse metano vai ser liberado. Esse metano vai sendo liberado. E aí você vai ter um fator de incremento porque o metano também é um gás de efeito de estufa, né? O carbono também é um gás de carbono, CH4, tá? Um gás também de efeito de estufa. Tá? Então, à medida que ele vai sendo liberado, e aí eu não estou falando de emissão de carro, de queima de combustível fóssil. Estou falando de um processo que foi intensificado pela presença do CO2, né? A gente colocou CO2 na atmosfera, isso daí gerou um aquecimento, e esse aquecimento vai pouquinho a pouquinho liberando esse metano, tá? E aí a gente vai tendo um fator de multiplicação desse aquecimento. Então, realmente, aí esse negócio sai completamente do nosso controle, né? A temperatura vai subindo, né? O nível do mar vai começar a subir, o clima vai começar a se modificar, a temperatura dos oceanos vai aumentar, e a gente sabe muito bem que a formação desses furacões que ocorrem no Golfo do México, né, está totalmente ligada à temperatura da água do mar. Modifica a circulação dos oceanos, também modifica o clima, né? É um negócio assim, eu diria para você hoje, tá, que seria catastrófico, vai ser catastrófico mesmo. A gente vai ter aí populações, e aí o negócio mais interessante, as pessoas ficam pensando, a subida do nível do mar, né? A gente fica preocupado, né? Vai virar solto, né? Porque a Vieira Solto vai ficar debaixo d'água, né? Aqueles prédios lá da Vieira Solto, muito bonitos, vão todos ficar debaixo, poxa, BMW, Mercedes-Benz, tudo afogado. Não, na verdade, aquilo ali a prefeitura vai se ocupar, vai botar barreira, vai botar um monte de coisa, eles mesmos têm condição de se defender. Agora, o que preocupa mais, tá, e o que deve preocupar mais o poder público, tá, são aquelas populações mais carentes, tá, muito sujeitas às intempéries, né? Essas populações, elas vão sofrer muito, a gente vai ter, porque a gente observa, né, quando você tem grandes chuvas, né, você tem os morros desabando, as pessoas morrendo, né? Isso vai se intensificar. Isso sem contar na questão, né, que a gente pode considerar da própria agricultura, né, que vai sofrer com isso, né? Com certeza. A atividade agrícola vai sofrer. Com certeza. Você vai ter uma diminuição aí da produtividade. Eu estive no oeste da Bahia, né, onde você tem grandes extensões de áreas agrícolas, soja, milho e algodão, né? E é interessante observar que a agricultura naquela região ela depende exclusivamente do processo de chuva. E a chuva ela vem nos períodos certinhos, né? A mudança climática, tá, ela vai certamente promover uma alteração nesse processo, e aí a gente vai realmente ter coisas, redução na produção, fome no mundo. A gente tem que se preparar para isso, porque é urgente, né? E na sua ótica, né, quais são os continentes que nós já podemos definir, constatar a existência desses efeitos, né? Os continentes já têm mapeado esses continentes que já começam a ser afetados diretamente por esse efeito estufa, esse aquecimento global? Não, na verdade, nível continental, não existe um continente ou outro que é afetado, não é uma coisa global, tá? Aí é um negócio assim,
você vê pessoas negando isso, outras pessoas, não, eu estou longe, eu estava falando aqui, não, eu moro lá a 160 metros de altitude, então estou tranquilo, eu moro numa montanha, se eu moro numa montanha aqui, pode mudar o nível do mar? Não, todo mundo está sendo afetado, está sendo, e a gente já identifica, tá? Nós estamos identificando, por exemplo, na Groenlândia, eu vi uma notícia recente lá, colocaram um marco, né, geleiras são coisas que são permanentes, elas diminuem e aumentam de tamanho em função do verão e do inverno, né? Mas elas são permanentes, né? Você tem uma quantidade de gelo permanente muito intenso, muito grande nessas áreas, né? Nessas geleiras, né? E na Groenlândia você já tem algumas geleiras que desapareceram completamente. Chegou no verão, né? Ela desapareceu. Ela vai ser criada de novo no inverno, mas é um pedacinho só, uma porcentagem pequena daquilo que era antes. Só estou te falando na Groenlândia. Aí você tem ilhas do Pacífico, que são ilhas com relevo muito baixo também, né, onde já estamos identificando a subida, né, do nível da água. Tá? Aí as pessoas pensam, não, mas isso não tem muita importância, porque sobe um pouquinho, a gente levanta a casinha, mas não é assim que ocorre. O processo é muito mais complexo. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a gente tem algum problema de subida do nível do mar? Aqui no Rio de Janeiro não tem isso. Tá? Mas aí quando a gente vai a Cabo Frio, tá? Poxa, eu tive em Cabo Frio ontem, né, e a praia desapareceu. A praia de Cabo Frio. Por que ela desapareceu? Tem uma série de processos geomorfológicos que ocorrem, mas que estão relacionados a uma intensificação das ressacas. Essas ressacas estão afetando áreas mais altas, tá? E aí num determinado momento você vai ter um arrasamento da praia, quer dizer, a praia desaparece completamente. Tá? E depois ela volta. Não, mas depois ela volta, as pessoas não têm a percepção, tá, de que isso está sendo resultado já desse aquecimento global, mas nós já estamos vivenciando isso no dia de hoje, já é uma coisa real, não é uma coisa que vai ocorrer daqui a 100 anos, não daqui a 100 anos. E qual é a relação aí entre aquecimento global e biodiversidade? Como é que a gente tem essa relação? O aquecimento global, a gente tem uma expectativa, tá, de que diante das mudanças climáticas que vêm, tá, você tenha uma redução porque você vai ter uma menor quantidade de umidade disponível, a umidade ela também não vai estar tão presente durante períodos tão longos, né? Então você vai ter períodos mais secos, né, acoplado a períodos de chuva mais intensa. Quer dizer, a chuva mais intensa não significa que só que tem mais chuva, tá? É que ela é mais concentrada, tá? Isso é extremamente negativo, porque ela é destrutiva, que ela vai erodir o solo, tá? E, ao mesmo tempo, os períodos de seca não permitem que determinadas vegetações, que dependem muito de uma umidade que está no ar, tá, dela permanecer, né? Então, você vai tendo aí uma degradação ambiental muito intensa, tá? E essa degradação é resultante desse aquecimento, né? E essa degradação faz diminuir a biodiversidade. Embora a biodiversidade, né, a gente pegar determinados ambientes como a Amazônia, né, a biodiversidade na Amazônia está relacionada ali, quer dizer, você tem uma biodiversidade ali que é resultante de 4, 3 mil anos de desenvolvimento florestal. Né? Você tem 3 mil anos. A idade mais ou menos da floresta amazônica está na faixa de 3, não é nenhuma floresta tão antiga não. Não é uma coisa muito antiga não, é uma coisa relativamente recente, em 3, 4 mil anos, né? E ela se implantou dentro de uma estrutura climática, tá, que ela controla. A própria floresta controla a estrutura climática daquele sistema. Tá? E o homem, né, ele chega, né, do homem do agronegócio, né, a gente tem que, como a gente fala hoje de queimada, está falando hoje de queimada, né, a gente acha que o cara que faz o grileiro é diferente do proprietário do agronegócio.
agronegócio. Tá? A gente escuta falar isso na mídia, tá? E isso é uma coisa que é importante ser entendida. O grileiro é o homem do agronegócio, tá? Não é outro, não são duas pessoas diferentes, é uma pessoa só. Tá? O garimpeiro talvez seja um outro, mas eu diria para você que o garimpeiro não é um cara que causa muito impacto no meio ambiente. Ele causa um impacto. Eu tive no garimpo, na Amazônia, o impacto dele é muito grande. Mas comparado, a gente, quando fala assim de abrir terra para o agronegócio, nós estamos falando de 50 mil hectares. Tá? Não estou falando de 2 hectares, 3 hectares. Estamos falando de uma área muito maior do que muitas cidades. Muitas cidades, 50 mil hectares. Tá? Eu estive em Rondônia avaliando um projeto que foi feito por um grupo da Universidade Federal de Rondônia, né? E tinha uma coisa interessante, né? Você tinha uma área de reserva, não me lembro agora o nome da área de reserva, né? E uma grande fazenda no entorno dela. E essa área de reserva fazia parte, né? Mas é uma área que estava protegida por lei, né? E o agricultor lá, então, ele ocupou aquele espaço, tá? Ocupou 5 mil ou 6 mil hectares naquele espaço. E ele fez um cálculo, né, e o pessoal apresentou no relatório dele, fez um cálculo, né, e dizendo assim, olha, nós vamos pagar, eu vou derrubar essa mata aqui, vou tacar fogo, isso vai me custar em multa 10 milhões de reais. Tá? Eu vou levar 20 anos para pagar isso, tá? Nesses 20 anos, esses 5 mil hectares vão me produzir 50 milhões de reais. Tá? Então, para mim, é uma grande vantagem, tá? Eu derrubar e daqui a 20 anos eu pago, talvez eu pague, né? Porque a gente não sabe como é que é esse processo lá em Rondônia, né? Então, enfim, é o processo que motiva, né, esses empresários, né, a estarem derrubando a floresta. O impacto disso na redução da biodiversidade é extremamente alto. Tá? Muito mais alto até, eu diria, do que se a gente for olhar esse impacto do aquecimento global. Bom, o Brasil ele assinou aí vários acordos, né? A gente vem ao longo do tempo, né? Copenhague, Rio EP 92, Rio +20, né? Kyoto, e vimos em vários, a COP, vimos vários acordos, né? O último aí foi o Paris, né? Um acordo assinado aí por 194 países que teve o objetivo, né, da tomada de medidas para lidar com as alterações climáticas. Esse acordo firma um compromisso entre todas essas nações, né, de lutar contra o aumento da temperatura, para que ela fique abaixo aí dos 2 graus, né, dos níveis pré-industriais. Quais as políticas hoje do Brasil para garantir o sucesso desse acordo? O que na realidade já existe estruturado para que o Brasil possa de fato cumprir esse acordo de Paris? O que falta para o Brasil? Olha, no Acordo de Paris, né, a gente tem valores de emissão de gases de efeito estufa, né? Aí a gente, quando fala na emissão de gases de efeito estufa, a gente pensa muito na emissão de combustíveis fósseis, né? Na queima de combustíveis fósseis, né? E o Brasil, em razão de ser um país subdesenvolvido, tá? É um país que emite muito pouco. Tá? A gente pode comparar até com aqueles outros países que hoje tomaram posições radicais, como a Alemanha, em termos de redução da emissão. A Holanda é realmente muito radical, tá? Para a redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Nós ainda emitimos muito menos, porque o país é um país que tem muito mais pobreza, tá? Muito pior distribuição de renda, né? E a gente então, o nosso consumo, a queima de combustível na indústria nossa é muito menor do que, enfim, pelo menos per capita, né? Na maior parte desses países desenvolvidos. Tá? Agora, um dos elementos que está no Acordo de Paris, né, era justamente essa questão, e é um pouco esse debate que está tendo hoje aí, né, que é a questão das queimadas, né, que a gente tinha assumido, né,
reduzir as áreas queimadas, né, e reduzindo pouco a pouco as áreas queimadas. Eu não sei por que a gente fala de reduzir as áreas queimadas, a gente devia aumentar as áreas reflorestadas, hoje a gente devia estar pensando nisso hoje, né? Mas eles estão assim, ainda trabalhando com redução de áreas queimadas, né? E a gente não vai atender, né? Isso daí para mim é muito claro, com essa política que está agora, né? Embora se fale que se questione, né? Se questionou, né? Agora já não se questiona mais, mas se questionou os dados do INPE, né? Os dados de queima de floresta mais recente, né? A gente não está atendendo esses acordos, tá? E isso vai ser está sendo extremamente negativo para o Brasil, para a visão do Brasil no exterior, tá? E está sendo extremamente negativo para nós também, tá? Uma floresta queimada, tá? Como eu disse, a floresta ela vive com base nela mesma, tá? Ela modifica o clima dela, tá? No momento que a gente retira essa floresta, nós vamos modificar o clima, vamos transformar, por exemplo, a floresta amazônica há 4.000 anos atrás, tá? Isso tem trabalhos que foram feitos com testemunhos em lagos remotos, né? Se consegue saber com bastante precisão qual era o clima nesse período, qual o tipo de vegetação. Era uma savana, a floresta amazônica era uma savana, não era a floresta amazônica, tá? Ela tinha baixa biodiversidade, ela não tinha grande potencial de emissão de retirada de CO2 da atmosfera, tá? E o que vai acontecer agora, retirando essa floresta toda que está ali, vai se transformar de novo em savana. E eu diria para você ainda mais, muita sorte eu tive na Amazônia, vi muitos locais onde o solo é totalmente arenoso, tá? Quase uma areia de praia, tá? Quer dizer, retirando a floresta, tá? Você não tem solo, tá? Você não tendo solo, tá? Você na verdade vai ter ali não uma savana, você vai ter uma duna, vai ter um deserto, tá? Então vai ter desertificação, a gente vai indo na direção da desertificação, né? A gente já identifica regiões na Amazônia onde isso está ocorrendo, né? E à medida que a gente for diminuindo a floresta e ela diminua a influência dela no clima daquela região, né? Isso aí vai chegar a um ponto, né? Se fala, os pesquisadores fazem um ponto de não retorno, tá? A gente está bem próximo desse ponto de não retorno. Uma vez que a gente atingir esse ponto de não retorno, se a gente parar de queimar, tá? Vai se degradar de qualquer forma, tá? Isso é uma coisa inexorável. Bom, já que nós estamos falando das queimadas, né? A queimada da Amazônia, né, ela entrou num debate no Congresso Nacional, né? Mas a preocupação com as florestas não é visível na liberação de verbas públicas para a região, né? Então, nos últimos 5 anos, deputados, senadores que representam a Amazônia Legal, eles destinaram apenas 0,001% dos recursos de emendas parlamentares a projetos ligados à gestão ambiental dessa área. E aí o que faz nos perguntar, né? Qual é a explicação para que esse aquecimento, com a gestão ambiental, né? Como é que poderia ser feito para tratar esse aquecimento com gestão ambiental dentro de toda essa área aí? Como é que poderia ser feito isso? Não, enfim, hoje em dia eu diria para você, quando a gente olha a agricultura como ela é feita no Brasil, né, vocês vão dizer assim, tem alguma tecnologia, né? Tecnologia de máquina, tá? Tecnologia de genética, tá? Isso tem se trabalhado muito, tá? Mas em termos de preservação ambiental, a gente tem conhecimento de tecnologia, tá? A Embrapa faz pesquisas maravilhosas, a Embrapa está sem R$1, está sem nada, tá? Foi completamente depauperada com esse governo, tá? Apesar da pesquisa dele ser extremamente relevante, tá? E eles desenvolveram, tem muitas técnicas, vou dar um exemplo, as técnicas de cultivos
cultivos diversos ao mesmo tempo, né? Eu esqueci o termo, mas é floresta, pasto e soja, ou floresta, pasto, feijão, né? Que você bota alternado essas três atividades, né? Você pode ter o cultivo, por exemplo, de eucalipto, né? Junto com pasto, né? E o eucalipto ele ameniza aquela condição, tá? de degradação do solo, do pasto e tal. Então você tem ali primeiro um desempenho econômico muito interessante, tá? Uma sustentabilidade do solo mais prolongada, tá? E uma degradação ambiental muito menos intensa, tá? Então é interessante você ter um negócio desses? Só que o que acontece? O que acontece, tá, é que o Brasil partiu, tá, para fazer uma agricultura que é a agricultura da conhecida que aconteceu nos Estados Unidos, Revolução Verde. Tá? A Revolução Verde, embora pareça uma coisa ecológica, tá, ela é extremamente antiecológica e ela é pautada na mecanização. Você mecaniza, tá, você transforma aqueles ambientes onde você tem uma estrutura de produção de pequeno porte em coisas a perder de vista, por isso que a gente tem esse agronegócio que se desenvolveu aí de maneira muito intensa, né? E aí você vai tendo então áreas extremamente extensas, toda mecanizada, tá? E aí é interessante, eu tive numa fazenda no oeste da Bahia também, né? No oeste da Bahia você tem uma fazenda de 5.000 hectares. Tá? 5.000 hectares são 5.000 campos de futebol. Tá? Um negócio imenso. Né? A fazenda tinha uns 15 funcionários. Poxa, mas 15 funcionários Para tudo isso, né? Mas 5.000 hectares, uma produção imensa, não sei qual era a produção deles, né? Mas assim, a geração de emprego desse agronegócio é pífia. É pífia. Não é relevante para o país. Tá? Porque é tudo maquinário. A degradação, tá, é absurda, ela está destruindo o nosso todo. Todo o verde da nossa bandeira está desaparecendo graças ao agronegócio. Tá? E se fala assim, não, mas a nossa balança comercial, pelo menos ela fica equilibrada. Mas mais ou menos equilibrada, porque você está olhando um lado só da balança comercial. Tá? Porque o que vira esse dinheiro? Tá? Esse dinheiro ele é concentrado, tá, no agricultor. O dono da terra, tá, ele concentra todo o dinheiro. O que ele faz? Ele vai no supermercado e compra coisa com esse dinheiro? Não. Ele não vai ao supermercado, ele não vai à venda comprar. Ele não faz circular. Né? Não faz nada disso. Ele não tem nem trabalhador, nem gente trabalhando com ele tem. Né? Qual o papel dele? Só o papel dele é pegar aquele dinheiro, inclusive financiado pelo governo, tá? E jogar esse dinheiro no mercado de Suíça. Vai para a Suíça, vai para o mercado de capital, vai para as Ilhas Caimã, desaparece, transforma numa Ferrari. A Ferrari está beneficiando quem? Está beneficiando a Itália, fascista. Né? Está beneficiando nós aqui não beneficia nada. Tá? Então, é uma falácia a gente achar que esse agronegócio que está resolvendo alguma coisa. O que tem que ser feito? A gente não tem, a gente já tem um exemplo na nossa mão. O exemplo está aí. São pequenas estruturas agrícolas familiares. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Tá? Essa agricultura familiar que trabalha com uma mão de obra muito intensa, tá? Aquela coisa manual, você está fazendo tomate, você não está jogando o agrotóxico, você joga de avião, né? Você vai a tomate por tomate, limpando o tomate, vai usar aqueles produtos naturais que se usa para poder acabar com a lagarta, para acabar com a peste, vai usar os produtos naturais, vai fazer plantios diversificados, isso daí diminui a incidência de pestes também. Né? Então você tem ali. Então a questão agrícola, tá? ela de gestão ambiental no ambiente agrícola, tá?
ela está muito bem desenvolvida, está muito bem conhecida. Tá? Mas, quando a gente fala de capitalismo, eu estou falando de capitalismo, a gente está aqui no capitalismo. No capitalismo, o grande agricultor, tá, é aquele que está fazendo um grande negócio que vai ganhar muito dinheiro. Tá? O pequeno agricultor é uma atividade já... Quer dizer, na realidade ele não está trocando isso aí por mão de obra. Não, isso aí a gente começa a entender, quanto mais a gente investir no grande agronegócio, menos emprego a gente vai ter, menos riqueza a gente vai ter e mais degradação. A gente vai continuar tendo queimada na floresta amazônica. Bom, a floresta amazônica ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, né? Seria verdade a gente afirmar que ela é primordial para a regulação climática global? Seria correto a gente afirmar isso? Porque a gente escutou há um tempo atrás aí, lia a respeito de que a Amazônia não é ela a grande responsável pela emissão de oxigênio para o planeta, né? Que na realidade quem são as algas, são os oceanos. Né? Então a Amazônia ela cuida do próprio clima local. Né? Ela emite e ela cuida do próprio clima local. É importante, assim, é verdadeiro a gente afirmar que seria a nível global mesmo, como foi dito aí pelos países, né, europeus aí, ultimamente, a questão da França e outros países, que gritaram a questão da queimada, que está acabando com a Amazônia, o mundo vai acabar, né, a gente ouviu coisas assim, chega a ser jocoso de dizer que amanhã de manhã nós vamos amanhecer todos mortos, porque não vai ter oxigênio. Então, é verdadeiro afirmar que a Amazônia, de fato, ela é importante para o clima do planeta inteiro, ou ela é apenas importante para o clima da própria Amazônia? Como é que é? Isso é interessante, falando do oxigênio, né? O oxigênio, acho que a gente tem que se preocupar pouco com ele, tá? Porque a quantidade de oxigênio na atmosfera é muito grande. A gente tem 20% do ar tá? É de oxigênio. Né? Então, não dá para dizer, tá, que a quantidade de oxigênio que está sendo emitido pela floresta amazônica, tá, ela realmente vai influenciar, tá, esse balanço, tá, da disponibilidade de oxigênio para o ser humano, para a vida de uma forma geral. Tá? Mas, enfim, muito assim, às vezes as pessoas elas têm uma intenção, né, de dizer assim, não, a floresta amazônica a gente pode destruir ela toda porque ela tem pouca importância, que ela é pequena em relação à superfície do planeta todo. Né? Então isso daí, isso obviamente, eu diria uma pessoa dos anos 60, tá? Ela poderia pensar assim, de maneira muito mecânica, achando que uma coisa que está aqui não influencia numa outra coisa que está acontecendo, num outro processo que ocorre, sei lá, no Havaí, por exemplo. Tá? O Havaí está muito distante, o Japão está muito distante daqui, tá? Então a floresta amazônica não... Aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente ouve falar, por exemplo, que em Santa Catarina, no Rio Grande do Paraná, tá, tem um período de muito forte pluviosidade, uma pluviosidade muito intensa. O que está acontecendo? E as pessoas falam assim, não, então é o Ninho. O que é o El Ninho? O El Ninho é uma corrente no meio do Pacífico, tá, na altura do Equador. Tá? Mas será que essa corrente ela afeta o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? Afeta e muito. Afeta e muito. Será que o furacão que está acontecendo lá na Carolina do Sul, por exemplo, agora, tá, vai de alguma forma afetar o clima sei lá, na França? Tá? Afeta e muito. Afeta. Tá? Então, essa visão, tá, mostra como que o planeta, na verdade, ele é um sistema interativo. Tá? E aí, às vezes, a gente pode dizer assim, não,
Mas a importância do fitoplâncton, que são as algas, micro-algas marinhas, tá? Para emissão, para retirada de CO2 e emissão de oxigênio, tá? É muito mais relevante. Tá? Sim, mas esse papel pequenininho, tá? Vamos dizer assim, pequenininho entre aspas, né? Porque é uma floresta imensa, a floresta amazônica, de retirada de CO2 e de emissão de oxigênio, tá? Muda todo um padrão. Eu vi uma fala do Carlos Nobre, né? Comparando a parte equatorial da África, tá? E as partes tropicais, tá? Quer dizer, a 20, 22 graus de latitude sul da África, né? Aí você tem a parte tropical, que tem uma área de savana, tá? E na parte tropical, não, equatorial, e na parte dos trópicos, na altura dos trópicos, a 22 graus de latitude sul, tá? Você tem os desertos, deserto da Namíbia, né? Deserto do Saara também, né? Deserto do Saara é um pouquinho mais ao norte, um pouco mais ao norte também, né? Então você tem áreas que são extremamente secas. Quando você vai na América do Sul, isso é dado por uma questão de circulação atmosférica. A mesma circulação atmosférica que tem na América do Sul. Tá? Só que na América do Sul a diferença é que você tem uma floresta amazônica. E a floresta amazônica ela tem essa característica que permite com que nós aqui não tenhamos um deserto, tá? A 22 graus. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, 22 graus. São Paulo, 25, 24 graus de latitude. Nós estamos aqui quase que na mesma latitude da Namíbia. Isso, da Namíbia. Tá? Então lá é deserto. Aqui não é deserto. Por isso que a gente vê. Mas escureceu em São Paulo. Muita gente diz, escureceu em São Paulo. Mas não é fumaça. Claro que é fumaça. É fumaça. Foram coletados pelo pessoal da USP, coletou a amostra das partículas da atmosfera, identificaram a assinatura de queimada na Amazônia. Foi identificado, foi confirmado. É fumaça. Então, mostrando que isso daí influencia. Influencia só aqui? Não, isso influencia o globo todo. Quando você constrói os modelos, se você destruir, terminar com a floresta amazônica, entendeu? Você vai ter mudanças. Essas mudanças, não vai subir o nível do mar da noite para o dia, também não vão derreter todas as geleiras, o Polo Sul vai derreter tudo isso, da noite para o dia não vai ocorrer. Tá? Mas essas coisas que a gente está observando, essas mudanças no clima, a intensificação das chuvas, o prolongamento dos períodos de seca e tudo, isso já está ocorrendo, nós já estamos observando e já está afetando essas populações que são mais suscetíveis, né? São menos, a gente costuma dizer resilientes, né? São populações menos resilientes, tá? Então elas suportam menos essas mudanças e são as populações que vão estar morrendo, né? Durante essas grandes catástrofes. Bom, foi bastante esclarecedor, né, esse nosso bate-papo aqui, né, a respeito dessa questão climática. Queríamos agradecer ao senhor, professor Júlio César, pela essa brilhante explanação em relação ao meio ambiente. E aí gostaríamos aí de ter as suas considerações finais aí. Deixamos as suas considerações finais para que nós possamos fechar a nossa entrevista na nossa última. Eu acho que quando a gente pensa nessas questões das mudanças climáticas, né, a gente tem que pensar muito em ações. Primeiro, uma coisa que eu acho que não pode, é inadmissível hoje, tá, é se questionar. Tá? Questionar a mudança climática, achar que não vai ter, que não está tendo, não estou vendo mudança climática nenhuma. Né? A gente diz, não, porque hoje não é o caso, mas tem uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, fez um frio enorme. Isso significa que não está tendo mudança climática nenhuma. Né? Já escutei muita gente falar isso. Esse tempo, do jeito que está frio a beça. Né? Que aquecimento global não, mas isso não é assim que acontece, infelizmente. Se fosse assim, são coisas simples. Né? O funcionamento do planeta, né? O funcionamento das coisas, o funcionamento da sociedade também. Tá? Nada é simples. Né? Nada dessas coisas a gente consegue explicar no Twitter. Não dá para explicar no Twitter. A gente tem que explicar
tá? A gente explica essas coisas em livros grossos. Tá? A gente tem que explicar com aquele texto complicado, mesmo porque é complicado, não é simples. Nada é simples no planeta, as coisas interagem de maneira extremamente complexa, ainda é muito difícil, mesmo para os maiores pesquisadores, aqueles que estão mais na frente do conhecimento, tá? Ainda para eles é muito difícil de explicar esse processo. Tá? E não dá para explicar essas coisas no Twitter. No Twitter não se explica essas coisas. Tá? A gente tem que discutir, são discussões de longo prazo, são discussões longas, tá? E a gente precisa que essa discussão realmente seja um negócio que é importante. Senão eu não consigo explicar as mudanças climáticas para uma pessoa que não tem educação nenhuma. Tá? Que não tiver uma educação de base, uma estrutura de base. Então, a gente tem que pensar, tá? Que hoje, para você retirar, tá? Essa possibilidade das pessoas acharem que a ciência não serve para nada, que a ciência, o conhecimento não serve para nada, tá? A gente precisa, para retirar isso daí, nós precisamos atribuir educação. Tá? A educação como uma função do Estado, tá? Não educação dirigida para formar um cara para bater um prego ou para fazer uma solda. Tá? O objetivo ali é você ter uma educação cidadã, tá? Onde a pessoa, ela passe a entender esses processos, ela vai ler livros grossos para poder entender, porque ela vai precisar entender, tá? E vai poder, então dessa forma é a forma com a qual ela vai poder agir, tá? Para a melhoria desse planeta. Mais uma vez lhe agradecemos. Eu que agradeço. Queremos agradecer a vocês que nos ouvem. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê aquele seu like e acompanhe nossas redes sociais. Em breve teremos uma nova transmissão, sempre levando e trazendo um tema de importância para todos, como é o caso trazido hoje, que é a questão ambiental. Muito obrigado a todos.